Olá, galera, tudo legal? Tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje é a banca Gualimp. Tá, essa banca Gualimp, ela faz provas praticamente só no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Os assuntos que eu vi privilegiar são, aliás, é uma banca que cobre praticamente tudo, tá? A parte de interpretação é muito tranquila, muito simplória, sem problemas. Sempre cobram algumas duas, três, quatro, no máximo quatro questões. Prova de 15 questões, por exemplo, eles cobram 4, 3, corresponde a 25, 30%, umas questões muito simples, muito simplórias, sem dificuldade nenhuma. Um pouquinho de tipologia textual, tá? Se um texto é dissertativo, narrativo, se o texto é dissertativo, narrativo ou descritivo, se é dissertação, se o texto dissertativo é dissertativo, argumentativo ou expositivo, e assim vai. Ele pede para distinguir denotação de conotação, né? Denotação é quando você utiliza uma linguagem oficial, certo? Conotação é quando você utiliza termos no sentido figurado, essa é a grande diferença. Ou seja, um sentido que é dado a um vocábulo que não está previsto nos dicionários, tá? Outra coisa que eles gostam de perguntar é sobre o tipo de linguagem utilizada no texto, se aquele texto está utilizando uma linguagem baseada em denotação, ou seja, se é um texto utilizado com os termos todos no sentido oficial, tá? Se é uma linguagem, então, se é o tempo inteiro utilizada a denotação, uma linguagem mais formal, ou se o texto já abre mão para uma certa coloquialidade, se é um texto mais informal, mais coloquial, com o uso de gírias, palavras no sentido conotativo, figurado, enfim, certo? Questões de conectores, sempre, muita questão de conjunções, gente, muito. Eles adoram o trabalho de conjunções. Eu trouxe uma questão aqui que é bonita pra caramba, que ele faz a união entre duas orações sem usar o conector. E pergunta qual é a relação semântica entre as duas orações. Muito bacana, a gente vai ver isso. E aí depois e o resto tem muita questão de sintaxe, muita questão de sintaxe. É um assunto muito cobrado, sintaxe. Cara, muita questão de identificação de frase certa e errada. E aí envolve tudo, desde concordância, regência, colocação pronominal, pontuação, tudo isso, tá? Pontuação, crase, vozes verbais, questão de flexão verbal. Ele pergunta, por exemplo, ele vi em várias, em pelo menos umas 3 provas diferentes, aquele caso dos verbos ir e ser. Por quê? Porque ir e ser em 4 tempos, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito subjuntivo, futuro do subjuntivo, tá? Eles são exatamente iguais, ir e ser. Por exemplo, futuro do subjuntivo. Se eu for um cara mais calmo, é o verbo ser. Mas se eu for ao teatro amanhã, é o verbo ir. Se eu fosse uma pessoa mais calma, é o verbo ser no pretérito imperfeito subjuntivo, tá? E se eu fosse ao teatro ontem, é o verbo ir no pretérito imperfeito subjuntivo. Eu fui um cara muito nervoso. Eu fui um cara muito nervoso. É o verbo ser no pretérito perfeito. Agora, eu fui ao teatro ontem. É o verbo ser, perdão, é o verbo ir no pretérito perfeito. Então, eles adoram isso. Adoram pegar um verbo qualquer e perguntar a você em que tempo verbal está aquele verbo. Então, a identificação do tempo do verbo. Estudo e flexão verbal. Tá legal? Muita questão nesse sentido. E figuras, né? Se é uma metáfora, metonímia, paradoxo, antítese, eufemismo, hipérbole, enfim. Cara, é tudo. É tudo. Agora, é tudo de uma forma simples. Aquele cara, aquele candidato que vem estudando, sinceramente, eu não vejo que vá ter dificuldade, não. Sinceramente, não acredito que ele sofra nessas provas.
Eu separei 11 questões para a gente olhar muito dentro do perfil da banca. Tá legal? Então vamos lá. Questão número 1. São características do título do texto. O título está aqui. A vida sem celular. Só que eles são características, exceto... Bom, frase nominal. O que é uma frase nominal? É uma frase, a ideia está completa, mas não tem verbo. E realmente não tem. A é artigo, vida é substantivo, sem é preposição, celular é outro substantivo. Isso aqui está certo. É uma tendência à síntese. Isso aí está com toda a cara mesmo de ser uma síntese, de um resumo. Ou seja, se o título é A Vida Sem Celular, certo? Ele vai discorrer sobre esse tema, né? Como é que é a vida hoje, né? Hoje a gente está tão viciado no uso do celular, né? Eu acho que é quase impossível imaginar a nossa vida sem celular. Então você já sabe que ele vai discorrer sobre esse assunto. Ele faz uma síntese do tema, né? Daquilo que ele vai desenvolver. Presença de substantivo, legal, e verbo. Aí não. Ele pede a opção com eu, é essa a resposta. Não há nenhum verbo. Linguagem denotativa. Sim, nós temos uma linguagem aí claramente denotativa. Todas as palavras estão sendo utilizadas no sentido oficial. Não há nenhuma palavra utilizada. O artigo a não está fora do seu sentido. O substantivo vida não está fora do seu sentido. A preposição, então, nem se fala. Não tem como você colocar fora do sentido mesmo. E celular, muito menos. Celular, ele está falando mesmo sobre o aparelho celular. Então, todos os vocábulos aí estão no sentido oficial. Paulo, vamos lá. Questão número 2. E o celular mudo? Não, o celular não está mudo. Né? O celular pode estar com defeito. Tem tido um problema. O celular não é o aparelho que fica mudo, até porque ele não fala. É alguém que fala usando o aparelho. Então, o aparelho é apenas um meio. Certo? Então, essa palavra aqui está sendo utilizada no sentido figurado. Quase pirei. Aí, olha lá, pirar, né? Isso é uma gíria. Então, olha lá, você está utilizando uma conotação no emprego de mudo, porque na realidade não é o aparelho que ficou mudo. Tá? Você está dando até uma característica humana, porque quem fala é o ser humano. Você está dando uma característica humana, você está personificando. Então, o emprego da figura de linguagem já demarca a informalidade. E outra coisa, não é o aparelho que fica mudo, certo? Ele fica com defeito, porque não é o aparelho que fala, certo? E quase pirei, quer dizer, quase fiquei louco, isso é uma linguagem totalmente informal. Isso aqui é um emprego de uma gíria. Então, obviamente, fica totalmente caracterizada a coloquialidade, é uma linguagem extremamente coloquial. Vamos lá. Questão número 3. Olha lá. Foram poucas as questões de classes gramaticais que ele pede para identificar se é um termo substantivo ou adjetivo. Eu vi umas 10 provas, eu vi umas 2 vezes isso cair. Substantivo, adjetivo e tal. Agora, também vi umas 2 ou 3 questões entre essas de identificação de classes gramaticais sobre o emprego do ser. Eu não vi do que. Se o que é uma conjunção integrante, se o que é um pronome relativo. Eu não deixaria de estudar. Tá? Se ele cobra classes gramaticais, se ele cobra conjunções, se ele cobra os diferentes tipos de ser, obviamente pode cair a qualquer momento os diferentes tipos de que também. Se não chamo de volta, caso não chame de volta, caso, contanto que, olha só, fica bem óbvia a ideia de comparação. Lógico que quando eu substituo se é por caso ou por contanto que, eu vou ter que alterar o tempo do verbo chamar. Caso não chame de volta, contanto que não chame de volta. Então, estabelecer uma ideia de condição de hipótese, nós temos aqui uma
conjunção condicional. Eles até se ofendem, eles ofendem uns aos outros. Isso aqui é um pronome. Eles se ofendem, um ofende o outro ofende um. Isso aqui é um pronome, até um pronome reflexivo. Então, é uma conjunção no primeiro caso, é uma conjunção no primeiro e é um pronome no segundo. A primeira é um pronome. Não, não é um pronome, é uma conjunção. A segunda é uma conjunção, ao contrário. A segunda é um pronome reflexivo. A primeira é uma conjunção, tá certo, é essa a resposta. Ambas são pronomes, não. Só o segundo. Só o segundo é o pronome. Questão número 4. Questão muito bacaninha de funções sintáticas. Eu falei de sintaxe. Eles cobram muito a questão de sintaxe, gente. Praticamente em todas as provas. Eu vi prova com 2, 3 questões de sintaxe. De todas as questões de sintaxe que eu vi, essa aqui eu achei mais legal, porque tem função sintática de pronome oblíquo. Tem a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Tá legal? Mas eles cobram muita questão de sintaxe. Sem gozação, eu vi em uma determinação, não me lembro qual foi a prova, porque eu vi 3 questões diferentes de sintaxe. Bom, vamos lá. As contratações da empresa. Gente, essa letra A é justamente o pior, o pior dos casos. Que é quando você tem substantivo abstrato, e contratação é um substantivo abstrato, mais preposição de. Tá? Quando você tem substantivo abstrato mais preposição de, você tem que ver se tem se o termo seguinte vai ter valor agente ou paciente. Se ele tiver valor agente, ou seja, que vai praticar a ação, é adjunto adnominal. Por sua vez, se tiver valor paciente, será complemento nominal. Se a frase fosse, por exemplo, a contratação da empresa para resolver o meu problema, a gente estaria contratando a empresa seria contratada, ela seria paciente da ação. Então, a contratação da empresa para advogar, então é uma empresa de advogados. Contratação. Então, essa empresa de advogados estaria sendo contratada para advogar a meu favor. Ou a contratação da empresa de marketing, né? Essa empresa de marketing estaria sendo contratada. Mas olha só a frase. As contratações da empresa visam dar oportunidades aos mais jovens, aos jovens. Ou seja, nesse caso, não é a empresa que está sendo contratada, a empresa que está contratando os jovens. Se a empresa está contratando os jovens, tem valor agente. É ela que pratica a ação de contratar. Se tem valor agente, é adjunto adnominal. Certo? É adjunto adnominal. Questão da diferença entre complemento e adjunto, e logo no caso pior, que é esse aqui, que é o substantivo abstrato mais preposição de. Então, pessoal que faz meu curso, nós temos um bônus só da diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Ele sempre agiu favoravelmente às nossas determinações. Olha lá, as nossas, está com crase, então eu tenho preposição a mais artigo as. Essa preposição a, ela é exigida por favoravelmente a alguma coisa. Então está completando a ideia de um advérbio. É um termo preposicionado que complementa a ideia de advérbio, complemento nominal. Letra C. Entreguei-lhe toda a documentação. Eu entreguei toda a documentação. Eu sempre ensino para meus alunos, olha, quer saber a função sintática do pronome oblíquo? Substitua pelo termo esse menino. Se tiver que aparecer a preposição, vai aparecer. Mas se não tiver que aparecer, não vai aparecer. Entreguei toda a documentação a esse menino.
Quem entrega, entrega alguma coisa. Você está entregando o quê? Toda a documentação. Objeto direto. A quem? A esse menino. Então, a esse menino exerce a função de objeto indireto. Logo, lhe é objeto indireto. Perfeito. A letra C tá legal. Letra D de dado. Os meninos saíram do parque felizes. É um predicativo do objeto. Não, não é do objeto. Felizes está qualificando os meninos. Os meninos saíram. Repare que saíram está no plural, porque concorda com meninos. Logo, meninos é sujeito. Certo? Meninos é sujeito. Se o termo meninos estivesse no singular, ficaria o menino saiu. Então, o verbo concorda com esse termo. E felizes qualifica meninos. Se felizes qualifica meninos, isso aqui é um predicativo. Sim, perfeito, ele é um predicativo. Só que predicativo significa qualidade. Só que essa qualidade é a qualidade do termo meninos. Meninos não está exercendo a função de sujeito? Sim. Então, uma qualidade do sujeito é um predicativo do sujeito e não do objeto. Então, a resposta é a letra D de dado, que é a única errada. Questão número 5. Essa questão aqui de todas é o meu xodó nesse trabalho. Eu achei essa questão linda, muito, muito, muito legal. Muito legal. Porque ele pede o seguinte: marque a opção na qual se sobressaia, mesmo sem a presença dos elementos de conexão gramatical, a relação de concessão. Então ele quer uma oração concessiva, mas só que não vai haver o conector. Você vai ter que identificar sem a presença do conector. Tá? Se não tivesse chovido, teríamos ido ao cinema, teríamos ido ao parque. Se não tivesse chovido, caso não tivesse chovido, então, mesmo estando ausente o conector, a gente vê claramente a ideia de hipótese. Na hipótese de não ter chovido, nós teríamos ido ao parque. Como choveu, não fomos. Então, a ideia de hipótese é um conector de caráter condicional. Então, vai estabelecer a ideia de condição. Não é de concessão, que é o que ele está pedindo. Estude, passe no exame. Estude e passe no exame. Eu poderia ter até a conjunção e fazendo a ligação entre as duas orações. Então é nítida a ideia de adição. Letra C. Chegando cedo, encontra-me ainda em casa. Ou seja, se você chegar cedo, mesma coisa. Caso você chegue cedo, contanto que você chegue cedo, ou seja, na hipótese de você chegar cedo, você ainda vai me encontrar em casa. Novamente a ideia de condição. Agora, emagreci tomando refrigerante. Eu emagreci embora tomasse refrigerante. Tá? Então, o fato de eu tomar refrigerante atrapalha? Atrapalha. Mas me impede de emagrecer? Não. Olha que questão bonita. Olha lá. Eu emagreci mesmo tomando refrigerante. Então, o fato de eu tomar refrigerante não impede o fato de eu conseguir emagrecer. Essa é a ideia da concessão. Pode ser alguma coisa até que atrapalhe. Sim. Pode até ser que eu poderia ter emagrecido mais ainda se eu não tomasse refrigerante. Sim, é verdade. Então, o fato de eu tomar refrigerante pode até atrapalhar? Pode, mas impede o fato de eu emagrecer? Não. Essa é a ideia de concessão. Então, essa questão é muito legal. A ideia é essa, né? Os valores semânticos sem as presenças dos conectores. A resposta é a letra D de dado. Vamos lá. Questão número 6. De regência verbal. Assiste a todos. Gente, é o verbo assistir no sentido de caber, de pertencer. Nesse caso, ele é verbo transitivo indireto,
com preposição a. Olha lá, esse direito assiste aos, preposição a, artigo 2, aos alunos. Olha lá, o direito de reivindicar melhores salários é porque o cara colocou a frase não na ordem direta. Mas quando você olha lá, o direito de reivindicar melhores salários assiste a todos. Olha lá, objeto indireto com preposição a, objeto indireto, sendo que o termo o direito é sujeito, certo? O direito assiste a todos. Então, item 1, certo. Vou botar aqui, 1, certo. 2. Aviso de que... Gente, verbos informar, avisar, alertar, e assim vai, tá? Quando a coisa funcionar como objeto direto, a pessoa funciona como objeto indireto, mas você pode inverter. Por exemplo, informei alguém do fato. Então, alguém, pessoa, objeto direto, do fato, coisa, objeto indireto com preposição de. Ou informei algo, coisa, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Se eu usei o pronome oblíquo o pronome oblíquo o é objeto direto. Então, a pessoa funciona como objeto direto. Então, você está avisando alguém. Esse alguém você substituiu pelo pronome oblíquo o. De alguma coisa, olha a preposição de. A coisa está funcionando como objeto indireto. É um objeto indireto oracional, é uma oração subordinada substantivo objetivo indireta, introduzida pela preposição de. Então, perfeito. Eu poderia inverter? Poderia. Aviso-lhe, aí a pessoa passa a ser objeto indireto, aviso-lhe, só que aí eu tiro de. Aviso-lhe que a coisa, né, que é representada, o objeto que é representado pela oração, perde a preposição de para assumir a função de objeto direto, e o pronome oblíquo, que era o pronome oblíquo, que era objeto direto, substitui por lhe, que passa a ser objeto indireto. Ou seja, se um for objeto direto, o outro tem que ser objeto indireto. Então, o pronome oblíquo objeto direto é a oração objeto indireto. Itens 1 e 2 estão certos. Tá legal? Item 3. Certifiquei-lhe de que... Opa, aí não. Porque o lhe é objeto indireto. Então, a pessoa está funcionando como objeto indireto. E a oração começa com a preposição de, também está funcionando como objeto indireto. Isso está errado. Ou é certifiquei-lhe que, ou é certifiquei-o de que. É a mesma situação do item 2. Só que agora ele usou dois objetos indiretos ligados ao mesmo verbo, que é o verbo certificar. Lembra-se da nossa última conversa? Olha lá. Verbos lembrar, esquecer, recordar, ou eu uso tudo, não uso nada. Aqui ele usou tudo, beleza. Eu tenho o pronome oblíquo se e tenho a preposição de. Ou eu uso os dois elementos, ou nenhum dos dois elementos. Como foram usados os dois elementos, pronome oblíquo e a preposição, isso aqui está certo. Também estaria certo se eu falasse o seguinte: lembra a nossa última conversa? Que aí eu não tenho nem o pronome oblíquo se, nem a preposição de. O que estaria errado é se eu usasse só a preposição de, sem o pronome oblíquo. Lembra da última conversa? Aí estaria errado. Então, 1, 2 e 4. Já chegamos à resposta, que é a letra D de dado. Pagou o funcionário? Não, o verbo pagar, ele é transitivo direto em relação à coisa. Ele pagou o salário, ele pagou a dívida sem crase. Mas ele é transitivo indireto em relação à pessoa. Tem que ter a preposição a. Ele pagou a funcionária. Esse é com crase. O certo seria ele pagou ao funcionário. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Se é alguém, se é pessoa, tem que ser o verbo pagar, ele é transitivo indireto em relação à pessoa, exigindo a preposição a. Então, questão número 6, letra D de dado.
Questão número 7, de colocação pronominal. Outro assunto que eles gostam bastante em provas. Tá legal? Repare que quase todas as questões deles, eles pedem a opção incorreta, a opção errada. Repare só isso. Em quase todas as questões, eles pedem não a opção certa. Não estou falando que seja todas, mas boa parte. Prestar muita atenção aos comandos, hein? Vamos lá, questão número 7. Ter o nome sujo, quem tem alguma coisa. O termo o nome complementa a ideia do verbo ter sem preposição, ele é objeto direto. E o objeto direto a gente substitui por o, ao, as, as. No caso, como ele é masculino e singular, pelo pronome oblíquo o. E aí fica ter mais o. Quando o verbo termina em R, S ou Z mais o, ao, as, cai o R, cai o S, cai o Z e eu acrescento a letra L. Tê-lo. Então a opção A tá bacana. Pessoas comuns encontraram dinheiro perdido. Quem encontra, encontra alguma coisa. Dinheiro perdido é objeto direto. Então, se é objeto direto, você substitui por o, ao, as, né? Novamente, é masculino e singular. Eu substituo pelo pronome oblíquo o. E aí fica encontraram mais o pronome oblíquo o. O que acontece? Este verbo termina em som nasal. Encontraram são som que sai pelo nariz. Quando os verbos terminam em som nasal, tem, expõe, encontraram, mais os pronomes oblíquos ou, ao, as, eu acrescento a letra N. É o que aconteceu aqui. Encontraram no. Perfeito. Cumprimentei a dona do pequeno hotel. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. A dona do pequeno hotel complementa, você vê aqui, o núcleo que é dona, entre dona e cumprimentei, eu tenho apenas esse A, que é artigo. Tanto é que se eu substituir dona por dono, é o dono do pequeno hotel. Então, olha lá, entre o núcleo, que é dona, e cumprimentei, eu tenho apenas artigo, não preposição. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Então, esse termo aqui exerce a função de objeto direto. E o objeto direto nós substituímos por o, ao, as. No caso, como o núcleo, que é dona, é feminino, eu substituo pelo pronome oblíquo a. O certo seria cumprimenteia. Cumprimenteia. Ele está pedindo a opção errada, chegamos à resposta. O senhor perguntou, o secretário perguntou ao senhor por que fazia isso. Quem pergunta alguma coisa a alguém, a um senhor. Ó, esse aqui já é uma preposição, é objeto indireto. E está em campo semântico de pessoa, é um termo preposicionado com preposição a e em campo semântico de pessoa. O senhor é uma pessoa. Nesse caso, a gente utiliza lhe. Perfeito. Se é, né, é um objeto indireto, é um complemento nominal, ou seja, um termo preposicionado qualquer e é um campo semântico de pessoa, olha lá, tanto é que eu poderia substituir tranquilamente pela palavra quem. Perguntou a quem. Se é a quem é campo semântico de pessoa, claro. O senhor, óbvio, é uma pessoa. Então, é preposicionado, está em campo semântico de pessoa, a substituição por lhe é a correta. Aquilo que eu falei, olha lá. A forma infinitiva do verbo destacado na frase abaixo foi. O fato foi marcado. Foi marcado. Legal? Eu fui, tu foste, ele foi. Fomos, fostes, foram. Pode ser o verbo ser, pode ser o verbo ir. Gente, ele quer o infinitivo, né? For não é infinitivo. Isso aqui é o futuro do subjuntivo. Aliás, for também pode ser. Também pode ser. Do verbo ir, do verbo ser. Se eu for ao estádio amanhã, verbo ir. Se eu for uma pessoa mais calma no futuro, verbo ser. Isso aqui é futuro do subjuntivo. Então, isso aqui eu já elimino de cara porque ele pede a forma infinitiva. E aí eu tenho ir, ser e estar. Estar não pode ser, é impossível. Então, foi pode ser o verbo ser? Pode. Pode ser o verbo ir? Pode. Agora, você tem que identificar pelo contexto. O fato foi marcado por um ano de comemorações.
O fato será marcado por um ano de comemorações. O fato era marcado por um ano de comemorações. O fato seria marcado por um ano de comemorações. Gente, claramente é o verbo ser. Claramente é o verbo ser. Inclusive, essa estrutura aqui é uma estrutura típica de voz passiva analítica. Voz passiva analítica. A voz passiva analítica ela é formada pelo verbo auxiliar. Qual o verbo auxiliar? Ser, mais verbo transitivo direto no particípio. Tá? No particípio. Só que é voz passiva, olha lá. Eu tenho o verbo ser, mais o verbo marcar, quem marca, marcar alguma coisa. Tá? E está no particípio. É um verbo transitivo direto no particípio. Isso aqui é característica típica de voz passiva. Ou seja, nessa frase, nós temos o verbo ser. Se eu colocar essa estrutura de voz passiva, por exemplo, no infinitivo, o fato ser marcado por um ano de comemorações é muito legal. O fato ser marcado por um ano de comemorações. Tá legal? Agora, se o contexto fosse outro, poxa, eu fui ao teatro ontem, ele foi ao teatro ontem, seria o verbo ir. Então, eles gostam muito dessa situação, que eles pedem para você identificar. Né? Como eu falei, os verbos ir e ser, em 4 tempos verbais, eles ficam exatamente iguais. E aí você vai ter que identificar se é um verbo, se é o outro, por meio do contexto. Vamos lá, questão número 9. Questão de pontuação. Aqui, ao contrário das outras questões que nós vimos, essa questão aqui ele está pedindo a opção corretamente pontuada, ou seja, que ele quer a opção correta. E a resposta já é a letra A. Sei que o preconceito entre a conjunção integrante e a sequência da oração, eu tenho um adjunto adverbial no mundo empresarial. Ele colocou entre vírgulas. Perfeito. É um adjunto adverbial pequeno, com apenas 3 palavras. Não sou obrigado a colocar as vírgulas. Mas se eu colocar uma, tem que colocar outra. Ele colocou as duas, ótimo. E os números revelam, olha lá, eu tenho 2 orações ligadas pela conjunção e, em que na primeira oração o termo o preconceito é sujeito, e na segunda oração o termo os números é sujeito. Tem 2 orações ligadas pela conjunção e com sujeitos diferentes. Esta vírgula aqui é opcional. Posso usar vírgula? Sim, tem 2 orações ligadas pela conjunção e, com sujeito diferente. O sujeito da primeira é o preconceito, o sujeito da segunda é os números. Como os sujeitos são diferentes, eu posso usar vírgula, mas não sou obrigado. Nunca sou obrigado a colocar vírgula antes do e. Mas o emprego dessa vírgula está legal. Revelam que isso vem sendo reduzido. Ótimo. Neste século, eu tenho um adjunto adverbial antecipado, também de corpo pequeno, com apenas 2 palavras. Vírgula é opcional. Posso colocar vírgula? Pode, sem problemas. Quem não tem diversidade perde em inovação e em competitividade. Entre a conjunção e, ela perde em 2 coisas. E em competitividade, eu tenho consequentemente, um adjunto adverbial, com apenas uma palavra. Também não sou obrigado a colocar as vírgulas. Mas se eu colocar uma, tenho que colocar outra. Ou eu uso as duas ou nenhuma das duas. Posso usar as duas? Pode. Posso retirar as duas? Posso. A letra A está legal. Vamos ver os erros da letra B. Sei que no mundo empresarial, a gente já viu, essas vírgulas são opcionais, mas estão corretas. O preconceito existe, não sou obrigado a colocar vírgula, não sou, essa vírgula é facultativa, porque os sujeitos são diferentes. Tal. Até aqui não há erro. Neste século, novamente a vírgula é opcional, não há erro. Quem não tem diversidade perde em inovação e, consequentemente, entre o e em competitividade, porque ele perde em 2 coisas. Ele perde em inovação e em competitividade. Então, entre a conjunção e a sequência, que é em competitividade, o cara colocou o adjunto adverbial consequentemente. É um adjunto adverbial com apenas uma palavra. Eu não sou obrigado a colocar as vírgulas. Mas se eu colocar uma, eu tenho que colocar outra. Ele colocou a primeira, aliás, ele colocou a segunda, mas não colocou a primeira. Espera aí não. Ou você usa as duas ou nenhuma das duas. Ou você usa o par, antes e depois, consequentemente, ou nenhuma das duas. Aqui que está o erro da letra B de bola. Letra C.
Sei que no mundo empresarial, opa, já vi um erro aí. Eu não sou obrigado a colocar as vírgulas, porque sei, aí tenho a condição integrante e a sequência da oração é o preconceito. Eu não sou obrigado a colocar as vírgulas, mas se eu colocar essa, eu tenho que colocar outra. Ou eu uso as duas ou nenhuma das duas. Então nós já temos um erro aí. Já é o suficiente para você eliminar. O resto é tudo certo. A letra D tem o mesmo erro. Ele coloca uma vírgula e não coloca a outra. Tá? Aí você tem um erro mais grosseiro ainda. E os números revelam. Os números é sujeito, ele colocou uma vírgula entre sujeito e verbo. Tá? Então confirmamos a resposta é a letra A. Questão número 10. Vamos lá. Marque a alternativa em que a concordância verbal não está de acordo. Lá. Mais uma vez ele pede a opção incorreta. Cerca de 10 mil, cerca de, perto de, mais de, menos de, o verbo concorda com o numeral. Tá? Então, mais de um aluno, você não precisa ser um gênio da matemática para descobrir que são dois ou mais. Dane-se. Qual o numeral que apareceu? Um aluno? Mais de um aluno fez a prova. Tem que colocar o verbo no singular concordando com um aluno. A concordância é rígida. Mesmo que, ideologicamente, quando eu falo mais de um aluno, seriam dois ou mais, o verbo não concorda com esse aspecto ideológico. Ele concorda com o aspecto rígido, que é com o numeral. Então, mais de, menos de, cerca de, perto de, a concordância obrigatória se realiza com o numeral. Bom, o numeral aqui é 1000, que está no plural. O verbo está no plural. A letra A está bacana. Beleza? Ótimo. Fui eu quem. Quando eu usar o quem, o verbo pode concordar com o antecedente do quem, sugerir. Então, sugerir concorda com o antecedente do quem, mas também estaria certo se eu colocasse fui eu quem sugeriu. Concordando com o próprio quem sugeriu também estaria certo. As duas formas. Então, quando eu uso quem, o verbo pode concordar com o antecedente do quem, no caso eu sugeri, ou pode vir na terceira pessoa do singular. Por que a terceira do singular? Porque o quem é a terceira pessoa do singular. Quem sugeriu esse trabalho? Legal? Então, o verbo poderia também vir na terceira do singular. Mas, então, Rosenthal, mas nesse caso, então, a frase fica errada? Não, tá certo. Sugerir está concordando com o antecedente. Só estou explicando que também poderia ser sugeriu. Mais de dois diretores, foi o que eu acabei de falar. Cerca de, perto de, mais de, menos de, o verbo concorda com o numeral. Qual o numeral? 2. 2 está no plural. Se fosse um, o verbo diria no singular. Mais de um diretor entrou. Mesmo sabendo que mais de um diretor, teria que ser 2 ou mais. Dane-se. Mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo concorda com o numeral. Como no caso aqui, o numeral é 2, no plural, o verbo vem no plural. Beleza. Por fim, 10% eu tenho apenas o percentual. Se eu tivesse 10% do povo, o verbo poderia concordar com o povo. Mas como eu tenho apenas 10%, sem ter o adjunto adnominal, sem ter o de alguma coisa, 10% de alguma coisa, tá? Eu sou obrigado a concordar com esse numeral aqui, que é 10%, que está no plural. Se está no plural, este verbo ter tem que estar no plural. E no plural com acento circunflexo. Tem. O erro está aqui. É essa a resposta. E aqui é uma figura de linguagem. Uma questão de figura de linguagem. Os mais jovens e os mais velhos convivem harmoniosamente no ambiente organizacional. Tá? Qual a figura de linguagem presente aí? Hipérbole, você está vendo algum exagero? Tá? Eu combinei com uma pessoa, né, e a pessoa chegou 15 minutos atrasada. Aí eu falo assim, pô, tô um século te esperando aqui. Isso é hipérbole, exagero. Tá? Eufemismo, né? Um eufemismo, claro, é quando você utiliza uma linguagem mais branda para comunicar alguma coisa. Certo? Em vez de falar, fulano morreu, fulano foi para o andar de cima, descansou. Então, quando você utiliza uma linguagem mais
branda, menos... Para você diminuir o impacto da informação, sua intenção é diminuir. O Rosenthal não é gordo, ele está alguns quilinhos acima do peso. Isso aí é um eufemismo. A metáfora é uma comparação, mas sem o conector comparativo. Por exemplo, Pedro é um leão. Quer dizer, Pedro é valente como um leão, mas eu não posso ser o conector. Então, Pedro é um leão. Se eu usasse Pedro é valente como um leão, aí já seria uma outra figura, que seria a comparação. O que nós temos aqui? É a antítese. A antítese é diferente do paradoxo. O paradoxo, tá, é quando você usa palavras com sentidos opostos, mas que ficam sem sentido. Ele é um nervoso calmo. Como ele pode ser um nervoso calmo? Se ele é nervoso, ele não pode ser calmo. Aí gera uma coisa sem sentido, sem coerência. Isso é um paradoxo. Tá legal? A antítese é apenas a apresentação de palavras com sentidos opostos. É o que acontece aqui. Mas que não quebram a coerência. Não quebra. O fato de jovens, né, de pessoas mais jovens e pessoas mais velhas conviverem harmoniosamente, o emprego dessas duas palavras, jovens e velhos, não implica a ocorrência de uma falta de coerência, de um paradoxo. Não. O período faz sentido, não tem problema nenhum de coerência. Isso é uma antítese, que é o emprego de palavras com sentidos opostos, mas que não quebrem a coerência. É apenas ali, tá? Você tem ali palavras com sentidos contrários, tá? É isso. Então nós temos aqui um caso de antítese. Gente, eu acho que deu para você visualizar bem o perfil dessa banca. Muita questão de sintaxe, muita questão de conectores, muitas questões envolvendo frase certa, frase errada, concordância, regência, colocação pronominal, pontuação, crase, enfim, questões de ortografia. Também eles cobram, eu nem coloquei lá na sequência de assuntos, mas cobram questões de ortografia. Vou acrescentar aqui. Enfim, eles acabam pegando tudo. Ortografia envolvendo, inclusive, as regras de acentuação. Tá legal? Então, cara, não tem como fugir. Agora, se por um lado eles pegam tudo e botam até umas questões bonitas, aquela questão de semântica sem o emprego do conector, aquela questão é linda, muito, muito bem feitinha. Mas, de uma forma geral, as questões são muito, muito simplórias, muito simples, muito fáceis. Tá? O cara que vem estudando naturalmente não vai ter dificuldade nenhuma com essa banca. Tá? Você tem totais condições de gabaritar as provas feitas, que são bem feitas. Tá? Medem bem o conhecimento dos alunos, privilegiam aqueles que são provas que privilegiam aqueles caras que estudam. Tá? Prova muito bem feitinha. Tá? É isso, né? Falou, pessoal? Então acho que o perfil da banca ficou muito bem esclarecido aí. Valeu, galera. Um grande abraço para todos. Tá? Quinta-feira nós estaremos juntos novamente com a nossa live e, né, não se esqueça de que todos os dias no Instagram eu lanço uma questão por volta de meio-dia, meio-dia e meia, e à tarde, por volta das 6h30, quer dizer, já à noite, né, eu lanço um vídeo com a correção das questões. Basta você seguir @professor_Rosenthal, então, lá no Instagram. Se você me seguir lá, você vai ter acesso todos os dias. Eu boto uma questão meio-dia e meia, 6h30 eu lanço um vídeo com a correção dessa questão. Falou, pessoal, grande abraço e estaremos juntos a qualquer momento.